minutos para o meio-dia, quarta-feira, 28 de abril, um programaço está preparado para você e prevaleceu, graças a Deus, o bom senso. O Esporte Total começa para todo o Brasil, na sua companhia. Do esporte vão estar na tela da Band. Olimpíadas 2004. Uma pergunta a você aí de casa. Esse esporte é assim mesmo? Sábado à noite, decisão do título brasileiro de meio pesados. Boxe é desse jeito mesmo? Esse é o esporte, pronto, acabou? A discussão vai ser clara e transparente hoje aqui no Esporte Total. Quem apanhou está ainda em coma induzido. Quem bateu está ao vivo aqui no Esporte Total. Penúltimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A partir do meio-dia, eu não paro mais. Até já. Ontem à noite, 4 jogos na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja um dos gols do Avaí na vitória contra o Paulista de 3-1. Aliás, contra o Santo André, desculpe, a vitória do Avaí. Eu fico até entusiasmado, emocionado, porque acabam de me dizer, Cajuru, nós vamos mostrar todos os gols da Série B de ontem à noite, os 4 jogos. É só na base da bronca que isso aqui funciona. Último intervalo e depois eu volto e aí não paro mais durante 55 minutos sem parar até 1:55 da tarde. Um programaço para você hoje aqui na Band. Um abraço do tamanho do Brasil. Vamos lá, guindastes. Posso entrar aí na sua casa? Se você permite, uma ótima quarta-feira, com a sua permissão e com a proteção da Dona Maria José, lá de cima, receba aqui os abraços deste goiano de coração e paulista da amada Cajuru. Hoje o time de futebol da Band, 3 vezes campeão invicto da Copa Topper de Imprensa. Olha que coisa esse time, parabéns, gente. Olha aí o Márcio de Castro levantando o troféu, ganhamos da Globo, da Record, e o Wesley no meio rebolando. Ai, meu Deus, não podia acontecer isso. A maioria rebolando, não parece jogo de futebol. O Dudu Vaz também lá atrás. Parabéns ao time da Band, que timaço, em 3 vezes campeão. Também abraço hoje o Daniel, o gordinho do restaurante Tilu em São Lourenço, Minas Gerais. E ao Tunico Cajuru, sua turma do primeiro período de farmácia da EFOA em Alfenas, Minas Gerais. Todo dia vendo aqui o Esporte Total. Vamos pra ferinha. Ferinha do Cajuru hoje, na telinha, ferinha@band.com.br, apresento o Tiago Guerra Lages, de 1 ano e 10 meses. Quem o acompanha na foto é o papai coruja, Marcelo Guerra Lages. A Tati falou que o papai é um gato. Calma, Turca, tá encalhada, hein, Turca? Quem mandou a foto foi a mamãe Paula Lages, daqui de São Paulo. Vamos lá, gente, quarta-feira um programaço, vamos nos divertir trabalhando, porque o trabalho e o amor são os melhores remédios para escaparmos da realidade. Se bem, dona Marlene, que o que eu estou trabalhando aqui na Band, entro às 7:30 da manhã, sai às 10 da noite. E ainda tem domingo, né? Como é que vai ter amor? Eu não sei mais o que é beijo na boca. Como é que é? O homem precisa de beijo na boca, dona Marlene. Não dá trabalhando desse jeito. Gente, aqui é na base da bronca. Ei, seu Gilmar, o senhor gosta de uma bronquinha, né? Porque eu prometi, Série B aqui é coisa séria, porque televisão aberta discrimina a Série B. Ontem à noite, 4 jogos, 2 sonoras goleadas, 1 empate e temos todos os gols dos 4 jogos. Manda pro ar. A equipe do Santo André, que viajou até Florianópolis, decepcionou mais uma vez sua torcida. Depois de empatar sem gols a primeira partida, desta vez perdeu para o Avaí. Marcelo Tavares, Paulinho e Paulista fizeram para o time catarinense. Barbieri marcou o gol de honra do Santo André. 3-1, placar final.
O Náutico conquistou a primeira vitória no Campeonato B ao golear o Londrina, que nem viu a cor da bola no Estádio dos Aflitos. Sob o comando de Gil Baiano, os alvirrubros começaram com Almir Sergipe. O próprio Gil Baiano marcou um belo gol, o segundo da equipe. Depois da furada de Cook, Marco Antônio fez o terceiro. Desta vez ele acerta, Cook faz o quarto e o quinto gol do Náutico. Final, Náutico 5, Londrina 0. Mais um show de gols, desta vez foi em Marília. O time da casa simplesmente arrasou o Sport com 7 gols. Isso mesmo, 7. Logo no primeiro minuto de jogo, Dão falhou e o Wellington Amorim abriu a contagem. Minutos depois, Cássio marcou o segundo. Logo depois vieram os gols de Éder. Vladimir fez de cabeça. Anderson Lobão fez o quinto e um belo gol. Leonardo marcou o único gol do Sport na partida. O Marília ainda fez mais 2, um de Fumagalli e o outro de Juninho. 7-1 placar final, goleada que com certeza o Sport vai querer esquecer. Em Brasília, o time da casa apenas empatou com o Fortaleza. Aguinaldo driblou a marcação e fez um belo gol para os visitantes. Val Baiano deixou tudo igual na capital federal. 1-1 placar final. Bom, foi a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aí com todos os gols, goleadas, hein? E a terceira rodada da Série A do Brasileirão, hoje com 8 jogos. Vamos conferir Botafogo e Atlético Mineiro em Niterói, Coritiba e Internacional em Curitiba, Cruzeiro e Criciúma em Belo Horizonte, Paysandu e Atlético Paranaense em Belém, Ponte Preta e Goiás em Campinas, Figueirense e Santos em Florianópolis, Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, São Paulo e Fluminense no Morumbi. Daqui a pouco falamos dos jogos São Paulo e Fluminense completinho. O Edmundo, o Romário, o Roger, o Ramon. Mas daqui a pouco, 13h30 da tarde, tem o Brasil em campo. Amistoso Brasil e Hungria em Budapeste. Ao vivo, eu vou para lá agora por telefone. Não quis nem falar com o jogador. Tinha o Luiz Fabiano conosco. Hoje não. Hoje é um dia especial para falarmos com outra personalidade brasileira, com esse brasileiríssimo chamado Mário Jorge Lobo Zagallo, que vai completar hoje 250 jogos de seleção brasileira, de uma vida com a seleção brasileira. Seu Zagallo aí em Budapeste, 254, não é? Os jornais estão falando aí 250. Aliás, o próprio Zagallo vai confirmar. Os jornais falam 250, mas na minha conta 254. Zagallo, um abraço para você aí em Budapeste. Parabéns por esse momento que você vai viver daqui a pouco, meu querido. Boa tarde, Cajuru. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Com relação aos jogos, houve um equívoco. Nós íamos fazer o festejo contra o Paraguai, mas é jogo oficial. E hoje eu estou completando 253. Mas a camisa está com 250 jogos e teria que ser num jogo amistoso. E então vai ser esse aqui agora contra a Hungria. Sim. O Zagallo, aí em Budapeste, ontem eu fiquei impressionado. 28 mil pessoas, quase 30 mil pessoas foram ver o treino da seleção aí? Foi uma coisa impressionante, inédita. No exterior, uma seleção trazer tanto público para ver apenas um treino tático que foi feito, e não podia ser de outra maneira. Isso mostra o valor, a capacidade do futebol brasileiro. Ô Zagallo, aí em Budapeste, nesse amistoso do Brasil, me permita entrar um pouco no time aqui. Juninho Pernambucano começa o jogo. Edmilson também começa o jogo. Opinião minha, respeitando a tua e a do Parreira. Olha, vocês vão ter trabalho, você e o Parreira. Juninho Pernambucano e Edmilson podem entrar nesse time hoje e de repente não vão sair mais, hein, seu Zazá? Eu não quero estar confirmando nada antes do jogo. Mas são 2 jogadores excelentes e que já mostraram a sua capacidade, e no caso de jogarem, vamos torcer, porque eu tenho certeza que vai dar certo também. Perfeito. E na zaga, confirmado o Juan, as novidades são o Juan, Edmilson, Juninho Pernambucano e o Luiz Fabiano. Uma opinião aqui para o torcedor do São Paulo, Zagallo. E o Luiz Fabiano, você acha que é jogador mesmo para substituir o Ronaldo e até para ser titular dessa seleção, o Luiz Fabigol? Ele, pelo que ele vem demonstrando, ele é um excelente jogador. Agora, ele não tem uma obrigação de numa estreia jogar tudo aquilo que ele sabe, né? Ele está estreando numa seleção, mas nós sabemos do potencial dele.
Zagallo, uma boa tarde para você e uma boa noite aí na Hungria e um grande jogo para o Brasil às 3h30 contra a Hungria e parabéns uma vez mais pela sua história na seleção brasileira com a amarelinha, seu Zagallo. Obrigado, Cajuru, e sucesso no seu programa, e tenho certeza que vai ser. Obrigado, querido. Tudo de bom para você aí, para toda a seleção brasileira. 3h30, Brasil e Hungria. Bom, estamos aqui vencendo uma batalha aos poucos, né? Estão entrando os outros esportes no programa, né? Porque não pode chamar Esporte Total, um programa que só fala de futebol, né? Deveria se chamar Futebol Total, né? E cada vez mais nacional, né? E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro enfrenta o Criciúma, manda pro ar. Você tá dominado, tá tudo dominado. Mas eu tô junto com a base, já falei pra ele, eu tô junto, a panela da base é muito forte, pô. Então eu tô junto com a base, não posso ficar distante dele não, eu tenho que ir junto com a base. E quem falou que time jovem não impõe respeito? Pois é, aqui na Toca da Raposa, 7 dos 11 titulares que vão entrar em campo logo mais contra o Criciúma têm menos de 24 anos e saíram das categorias de base. E nem por isso a confiança diminui. Jogadores novos, mas já bastante vivido, com bastante jogos aqui no Cruzeiro, experiente, né? Tenho certeza que aqueles que vão entrar vão dar conta do recado. Do time titular de hoje, só Cris, Edu Dracena, Dudu e Leandro não são criados em casa. E o Wendel até brincou com o presidente, falou com o presidente, aí presidente, olha pro time aí, você vê, pô, só a base. É a base do Cruzeiro, forte. Bem trabalhada, né? Para se ter uma ideia, Cris, de 26 anos, vai ser o jogador mais velho em campo hoje. Impressionante, né? Antigamente eu era o mais novo, via jogadores como Célio Silva, Henrique, Valdo. Mas é bom que você vai se sentindo mais velho, vai pegando experiência, vai para... E o mais importante, a gente pode passar essa experiência para a base que está subindo, né? Vendo esse menino Cris, eu me lembro do show de bola domingo. Que atitude dele, né? Que dignidade dele. Pedir desculpas publicamente à torcida do Galo. Reconhecer os seus erros, né? Homem é literalmente isso, né? É literalmente isso. Espontaneamente o que fez o zagueiro Cris domingo no show de bola. Show de bola todo domingo às 7h. E sobre o show de bola, novidades sobre o show de bola. O Clube dos 13 veio ontem aqui na Band, se reuniu por horas e horas com a direção da Band, né? A Rede Globo já soltou uma nota. Daqui a pouco o assunto da proibição das emissoras, né, nos estádios de futebol. Esse assunto daqui a pouco finalmente solucionado. Bom, eu vou pro Morumbi, pro jogaço São Paulo e Fluminense. Só peço 30 segundos a você para prepará-lo aí do outro lado para uma discussão que vamos tê-la aqui de forma transparente, ouvindo todos os lados e deixando você em casa com a sua conclusão. Mas a pergunta é, esse esporte é desse jeito mesmo? Sábado à noite, valendo o título brasileiro de meio pesados aqui no Brasil, foi isso que aconteceu. Na minha opinião, por irresponsabilidade desse árbitro, desse juiz. Quem bateu está ao vivo aqui no Esporte Total, veio falar com a gente. Quem apanhou continua no Hospital São Paulo, em estado de coma induzido. Melhorou um pouco o quadro de inchaço no cérebro, onde se formou um coágulo. O quadro dele ainda é grave. E nós vamos discutir esse assunto, né, de forma bem clara daqui a pouquinho no Esporte Total. Porque para mim, o boxe um esporte muito violento. E desde o Tyson, eu deixei de ver boxe, com toda a franqueza. Eu sou do tempo de Muhammad Ali, do boxe clássico, técnico. Mas nós vamos discutir o assunto aqui, ouvindo todos os lados. Vamos agora ao Morumbi, para o jogaço São Paulo e Fluminense. E atenção, Rogério Ceni, eu não vou falar, mas os jornais já falaram. Manda pro ar. O São Paulo já tem os cálculos na ponta do lápis do que é preciso fazer para ser campeão brasileiro. Vencer os jogos no Morumbi e empatar os fora de casa. Se conseguir, atingirá 96 pontos, 2 a mais do que o Cruzeiro no ano passado. Por enquanto, tudo dentro da previsão. Vitória contra o Atlético Paranaense no Morumbi e empate em Santa Catarina contra o Criciúma. Uma média de 4 pontos a cada 6, né? Que você fazendo daí essa aritmética aí lá na frente, você vai estar entre o primeiro, o segundo, quem sabe muito pior o terceiro. Contra o Fluminense no Morumbi, mais 3 pontos já podem colocar o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. A favor do tricolor paulista, um tabu de 20 anos.
A última vez que o time perdeu para o Fluminense, jogando no Morumbi, em campeonatos brasileiros, foi em 1984. É outra história, ainda que sejam os mesmos clubes, são outros times dentro de campo, né? É outra formação e eu acho que cada um vai fazer o melhor para a sua equipe para ela sair vencedora. Melhor mesmo é se preocupar com o quarteto peso pesado do Fluminense, que pela primeira vez deve ser escalado no Brasileirão. Romário, Edmundo, Ramon e Roger. Pelo menos no papel, um ataque de respeito. Mas é um jogo que a gente vai enfrentar. São bons jogadores, são ótimos jogadores, mas o São Paulo também tem uma boa equipe. E por falar em Rogério Ceni, esse goleiraço do São Paulo, os jornais hoje aqui em São Paulo fizeram a lembrança do jogo São Paulo e Fluminense. Veja aí no ar o que o Roger, jogando pelo Fluminense, fez. Dos 27 gols de falta que o Rogério Ceni já marcou pelo São Paulo, esse aí teve um gosto amargo, né? Contra o Fluminense no Rio-São Paulo de 2002. Na ocasião, o Roger, na reposição de bola, surpreendeu o goleiro com um golaço de cobertura. Veja aí. O Rogério Ceni foi lá bater a falta. O zagueiro Leonardo do Palmeiras, se lembra desse lance ou não, Leonardo? Prazer recebê-lo aqui no Sport Total. Eu lembro sim. Lembra desse lance? Lembro. Hein? O Rogério Ceni fala que foi mérito, que foi um golaço por cobertura, deu parabéns ao Roger, mas ele fala também, olha o desespero dele aí, depois da falta ele comemorando o gol, ele fala também que esse gol foi irregular. Pra você foi irregular esse gol? Na época você reviu o lance, hein, Leonardo? Não, pra mim não, normal. O juiz deu a saída de bola, o Roger viu ele adiantado, viu ele correndo, né? Foi esperto, Roger? Sem dúvida nenhuma, esperto. E fez um golaço, Roger, né? Um belo gol. Né? Eu quero até mostrar de novo aqui, porque na época, a Tati Turquinha me lembra aqui, o Rogério Ceni também culpou a defesa, não foi, Turca? Né? Ele culpou a defesa na época, né? Que não deu cobertura pra ele. Ele foi lá, fez o gol de falta, né? Na reposição de bola, aí está o Roger, né? Fazendo esse gol. É claro que hoje ele vai ficar mais preocupado ainda, tendo o Fluminense e o seu time completo, o Roger em campo. O Luiz Fabiano é o grande desfalque do São Paulo e o Fluminense vem completíssimo. Roger sente uma fisgada na coxa e deixa o campo. Ele joga, mas Marcão, com dores no joelho, está vetado. Não enfrenta o São Paulo no Morumbi. O tão falado quarteto tricolor estará em campo na partida contra o São Paulo. Ricardo Gomes poderá contar com Roger, Ramon, Romário e Edmundo, que pela primeira vez vestirá a camisa do Fluminense neste campeonato brasileiro. Ele agora está me escalando, eu vou lá, vou jogar com o maior empenho possível, maior dedicação, tentar fazer com que o Fluminense consiga a sua primeira vitória. Edmundo no Fluminense e Luiz Fabiano fora do São Paulo. O atacante vai servir à seleção brasileira. Bom para o tricolor carioca. Mas tem um Grafite também, que é um jogador que preocupa bastante, é um goleador, é um jogador muito forte. Luiz Fabiano é um dos maiores atacantes do Brasil, se não o melhor. É um jogador fora do comum, mas o São Paulo vai entrar em campo com 11 e a gente tem que respeitar esses 11 jogadores. Recordista em medalhas de ouro na Olimpíada de Munique, o ex-nadador americano Mark Spitz aposta no boicote aos Jogos de Atenas, tudo por causa das ameaças de terrorismo que a delegação dos Estados Unidos vem sofrendo. Mark Spitz acredita que por ser ano eleitoral, isso só irá facilitar a decisão da não participação do país nos Jogos da Grécia. Bom, vou agora para o Corinthians e Grêmio hoje à noite, mas antes, com muita calma, né? Vamos falar de um assunto que desde sexta-feira nos deixou, particularmente aqui na Band, em uma situação intranquila, sem saber até o que aconteceria com o departamento de esportes da emissora. Por isso eu cheguei a falar que se o problema fosse eu sairia na hora, pediria a demissão publicamente, abriria a mão de multa rescisória, de contrato, de tudo, para não fechar esse departamento de esportes, pela história que a Bandeirantes tem. Enfim, gente, Band, parece estar definitivamente solucionado, aliás, acho que está, o triste episódio em que o Clube dos 13 e a Rede Globo, ou um dos dois, nos proibiu de entrar nos estádios para registrar e captar imagens de cada jogo. Naturalmente, conforme o direito assegurado por lei, usarmos aí até 3 minutos de cada partida, ou seja, os gols e os melhores lances. O Clube dos 13, através de sua direção executiva, esteve ontem aqui na Band e a conversa foi a melhor e mais transparente possíveis.
A banda boa e limpa do futebol não iria fazer parte dessa manobra suja para nos calar, intimidar e reduzir nosso espaço, nos deixando sem gols, e amanhã, imaginavam a banda podre e uma outra emissora, também ficaríamos sem gols e sem audiência. Conclusão: a Rede Globo manteve sua lisura e deixou o Clube dos 13 com a decisão. Prevaleceu, mais do que o cumprimento da lei, a certeza do bom senso. A Band pode agora entrar em todos os estádios e terá inclusive espaço reservado em cada jogo para cobrir melhor e usar bem os seus 3 minutos de lei. Concordo 100% com o Clube dos 13, que proibirá a partir de agora a venda comercial dos gols cedidos. Para você entender, uma TV que não comprou os direitos, como de repente aqui a Band, baseada na lei, vai, exibe os gols e vende o patrocínio dos gols. Exemplo, gol da bebida tal, oferecimento. Esse lance é um lance genial e tem o patrocínio do banco tal. Isso não tem cabimento. Só a Globo e a Record podem vender e nada é mais justo do que isso. Agora, também se reconheceu que a Band promove as competições esportivas, dedicando 1 hora diária em rede nacional. Ou seja, um precisa do outro, um depende do outro. Eu vou dizer mais. Alguns aqui, até de repente da direção, não vão gostar da minha opinião, mas é a minha opinião. Na próxima discussão da venda dos direitos de futebol nesse país, eu entendo que emissoras como a Band, SBT, Rede TV, Gazeta, Cultura, não tem essa história de fundação não, porque elas têm patrocínio também, todas, na minha opinião, deverão pagar algo que seja justo e proporcional para exibir gols, melhores momentos. Essa é a minha opinião. Mas enfim, tudo em paz. Me parece que só resta agora a boa vontade da Rede Globo em ceder imagens de alguns eventos que de repente a Band não possa estar presente. E para finalizar o assunto, eu prefiro muito mais dizer hoje que não voltaram atrás, que todos deram um passo à frente para uma solução justa. O comunicado do Clube dos 13 e da Rede Globo é o seguinte: o Clube dos 13, representante dos clubes que participam da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, temporada de 2004, e a Rede Globo de televisão, a Rede Record e a Globosat, únicas detentoras dos direitos de transmissão da competição em televisão aberta e por assinatura, informam que as equipes jornalísticas das demais emissoras de TV, devidamente credenciadas, terão acesso liberado aos estádios de futebol. Os profissionais disporão de um espaço reservado nos estádios, adequado à captação de imagens para a cobertura jornalística, as quais, respeitados os termos da lei, poderão ser exibidos em seus programas jornalísticos que noticiem a realização das partidas. O objetivo da abertura dos estádios é permitir a cobertura do evento a todas as equipes de TV, desde que sejam preservados os direitos comerciais das emissoras que adquiriram legalmente o uso das imagens dos jogos do Campeonato Brasileiro deste ano. Assim, não é permitido às demais emissoras ceder a terceiros, quer a título gratuito ou oneroso, as imagens por elas captadas, bem como associar a cobertura do evento a qualquer forma de publicidade ou patrocínio. Ótimo. Mudanças no Corinthians para tentar a segunda vitória. Hoje, Porto Alegre, manda pro ar. Em Porto Alegre, dentro do Estádio Olímpico contra o Grêmio, o Corinthians vai tentar buscar a segunda vitória neste Brasileirão com novidades. Coelho entra na lateral direita no lugar de Rogério machucado. Já no meio-campo, Piá, depois de cumprir suspensão, está de volta. Com isso, Rodrigo perde o lugar no time. Eu gostei muito da participação do Fabrício ali do lado com o Renato. Era uma preocupação que a gente tinha, né? Então, o Fabrício fez bem a função e o Piá volta como homem de ligação, se aproximando mais dos dois atacantes. O Oswaldo tinha falado comigo logo após a expulsão e ele me disse que, para mim ficar tranquilo, para mim trabalhar, não desanimar por causa da expulsão, que eu voltaria no time, voltaria a jogar, que não seria isso que ia atrapalhar o meu caminho. E então isso me deixou muito tranquilo. Piá quer retribuir este voto de confiança com um bom desempenho contra o Grêmio e, se possível, durante toda a partida, não apenas em parte dela. Expulso na estreia contra a Ponte Preta no final do primeiro tempo, o jogador, desta vez, promete se esforçar para permanecer em campo durante os 90 minutos. O maior pensamento meu é poder fazer uma boa partida e que não aconteça nenhum problema como aconteceu contra a Ponte Preta. Eu falo no ar, não tem problema nenhum. Eu pensei que era o meu telefone. É que tem telefone que tem um barulho que é ridículo, né? Inclusive o meu.
a gente tem que botar no silencioso. Bom, não vou falar nada sobre o jogo do Corinthians ainda, porque é muito cedo, né? Vocês já estão, né, ansiosos, eufóricos. Aqui, ó, ele usou o termo. Você ouviu, né, Leonardo? Você sabe que aqui só tem doente, né? Leonardo, zagueiro do Palmeiras. Calma, calma. É jogo duro, Corinthians e Grêmio. O Campeonato Brasileiro é gangorra, né? É gangorra, ganha aqui, perde lá. Então vamos devagar. Acertou o Oswaldo em manter o Fabrício no time, não há nenhuma dúvida. E vamos esperar se o Piá finalmente estreia. Bom, a Turca, eu acho que o Pelé tinha razão, hein? Que o Corinthians é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar sério agora, até porque isso que ela falou é uma palhaçada, é uma brincadeira, né? Vamos falar de uma coisa séria e de um assunto que a gente quer discutir de uma forma transparente. Daqui a pouco a gente volta com o Campeonato Brasileiro para você. Foi uma luta dramática, chocante, foi sábado à noite, valendo o título brasileiro de boxe, categoria meio pesado, quando no 9º assalto, Mário Soares, o Marinho, publicitário, promotor da luta inclusive, nocauteou de forma brutal e, na minha opinião, desnecessária, o desafiante Fábio Garrido, de 24 anos. Imagens fortes. O Fábio bateu sua cabeça no tablado. Aí vem uma dúvida que o ringue não era um tatame, e sim montado de madeira, feltro e lona. O juiz Vanildo Dias poderia ter evitado tudo isso. Na minha opinião, um juiz despreparado para uma luta de boxe. Já tinha que ter encerrado a carreira dele há algum tempo. E olha que eu não sei nada de boxe. O Fábio Garrido está em coma induzido. Melhorou o quadro de inchaço no cérebro, onde se formou o coágulo, mas ainda o estado dele é grave na UTI do Hospital São Paulo. E nós queremos discutir esse assunto com você aí de casa e, naturalmente, ouvindo todos os lados. Um lado, no momento, é impossível de ser ouvido, que é o lado do Fábio Garrido, que está em coma induzido. O outro lado veio, na primeira chamada, à disposição nossa aqui no Esporte Total, o Mário Soares, o Marinho, ao vivo aqui no programa. Esse foi o 9º assalto. Marinho, se passaram domingo, segunda, terça e quarta. 4 dias. Neste momento, Marinho, qual é a reflexão que você tem? Que você errou, que você não precisava bater tanto no momento em que ele já estava tecnicamente nocauteado e que o juiz não tomou nenhuma providência? Você acredita que errou ou não? Faz parte do esporte, o boxe é assim, e você não tem como chegar aqui publicamente e reconhecer que você errou, deixando o seu adversário na situação que ele ficou. Primeiro, obrigado por ter vindo e parabéns pela sua presença aqui, porque muita gente duvidava que você fosse querer participar ao vivo do programa e você em nenhum momento titubeou. Boa tarde. Boa tarde, Cajuru. Boa tarde, Brasil. Eu acredito que não houve erro do árbitro. Eu estava desempenhando meu papel, eu sou lutador profissional, o Fábio desempenhando dele. Eu acho que aí as pessoas têm que ter uma diferença entre o covarde, o medroso e o valente, né? O covarde não vai para a luta, o medroso não vai para a luta. Marinho, só um segundinho, por fineza, para você continuar o seu raciocínio. Não estou lhe interrompendo, não. É só para chamar uma reportagem, senão não dá tempo de chamar essa reportagem em cima desse assunto. Vamos vê-la. Sábado 25 de abril, na disputa do título brasileiro dos meio-pesados, Mário Soares e Fábio Garrido lutavam o 9º round. Até que Marinho acerta uma sequência de golpes em Garrido, que cai e bate violentamente a cabeça no piso do ringue. Atendido prontamente pelos médicos, ele sai direto para o hospital. Ele foi submetido a uma tomografia que constatou um edema e um pequeno hematoma. É bom deixar claro que é um hematoma da finura de um papel, muito pequeno, tá certo? E aí decidiu-se pela sedação, o que eles chamam de coma induzido, né? E obviamente quando você coloca um paciente no coma induzido, você tem que entubar, porque aí ele passa a não poder respirar sozinho pelos seus próprios meios. Então ele foi entubado e ele até agora se encontra em ventilação mecânica e sob controle de medicamentos.
A suspeita é que o grande vilão da história seja o piso mal revestido. O diretor da CB Boxe, o Dr. Bernardino, isenta de culpa tanto o árbitro Vanildo de Oliveira quanto o adversário Mário Soares e garante que trata-se de um acidente que só poderia ser evitado se outras regras fossem aplicadas. No caso da luta profissional, só se adotassem as medidas que são usadas no boxe amador, mas aí já você tem um outro enfoque. É muito difícil você, às vezes, ir de encontro a esse tipo de atitude, né? Fábio Garrido, de 24 anos, com TI do Hospital São Paulo. O estado de saúde do pugilista é estável. Uma nova tomografia foi realizada e houve diminuição no inchaço cerebral. Os médicos, a partir de agora, devem começar a diminuir a quantidade de sedativos. Fábio está acompanhado dos parentes, que não querem falar com a imprensa. Fernando Nardini, de São Paulo, para o Esporte Total. Bom, primeiro, Marinho, eu queria que você entendesse as minhas perguntas, não como um cara que passou a não gostar de boxe depois do Mike Tyson. Porque eu via cada cara ser massacrado, que eu, sinceramente, passei a não ver boxe. Eu gostava do boxe na época do Muhammad Ali, do Sugar Ray Leonard, de um boxe mais técnico, em que, na minha opinião, havia mais respeito entre os lutadores. Posso estar enganado, é uma opinião minha, e você que é apaixonado pelo boxe, naturalmente vai discordar de mim. Mas receba as minhas perguntas no sentido jornalístico. Eu não posso concordar com você que o juiz acertou. Você me desculpa. Você pega a sequência de socos no seu nono assalto, se o juiz tivesse parado no antepenúltimo soco seu, seguramente, preste atenção, esse é o primeiro soco seu. Olha aí, ali, tecnicamente, ele já estava sem condições, na minha opinião. Eu não entendo de boxe. Mas depois desse soco que você deu, bem dado, como é que chama isso no boxe? Isso é um uppercut. É. Você poderia voltar um pouco Posso? Aliás, eu gostaria que ficasse na sequência, não precisa parar e voltar pra mim, Tati. Não, 30 segundos antes eu dou um uppercut, um cruzado, que foi o golpe que acabou, se ele voltar uns 30 segundos. Olha, aí ele não podia parar a luta? Não, mas você repara que ele vem e ele poderia reagir, entendeu? Ele teria reagir como, aí, Marinho? Aí foi a sequência final. Isso é uma sequência de boxe. Entendeu? Mas eu tô falando, se você voltar, você vai que ele toma um uppercut, toma um cruzado, eu abaixo a mão, achando que ele não ia voltar mais, e ele voltou pra cima de mim, me agrediu ainda mais algumas vezes, porque o boxe tem histórias, entendeu? E eu tenho certeza que o Garrido, até o último instante, ele tinha certeza que ele podia virar a luta. E eu senti que ele poderia virar, porque ele estava muito bem preparado. Mas ali, naquele momento, do antepenúltimo golpe seu, são 3 golpes... Não, mas aquilo é uma sequência, você tá num... Eu sei, mas o juiz ali podia ter entrado no meio, Marinho. Que isso? Ô, Leonardo, eu não entendo. Você é jogador de futebol. Você tem a mesma sensação minha ou dele? Pode ser sincero. Ele entrou, olha lá, ele vai tomar o soco, olha agora. Então, mas ali ele parava a luta, e depois desse aí parava a luta. Não, ele entrou pra parar, repara, olha lá, só que ele tomou o soco. Ele não esperava que... Agora, o juiz avisa... Olha, aí parava a luta. Aí, ó. Esse foi o antepenúltimo golpe seu. Aí parava a luta, meu Deus do céu. Ele não percebeu que o golpe teria abalado tanto. E o Garrido, ele de maneira nenhuma, ele evidenciou no olhar, na expressão dele que tinha acabado. Bom, nós vamos continuar com o assunto aqui. Eu tenho que dividir a rede. São Paulo não para até 1h da tarde. Você de todo o Brasil, obrigadíssimo. À noite, mais esse assunto para você na segunda edição. Dividida a rede. Gente, Band, uma boa noite. Mário Barbosa Silva aí em Manaus. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa com a segunda edição do Esporte Total. Daqui a pouco eu falo sobre o que aconteceu ao vivo hoje na hora do almoço no Esporte Total aqui na Band. A seleção brasileira goleou, venceu e convenceu 4-1 em Budapeste, a seleção fraca da Hungria, mas precisamos reconhecer o bom futebol de uma seleção com algumas novidades. O Edmilson no meio-campo e o Juninho Pernambucano no meio-campo deram velocidade ao time, melhoraram muito o time do Brasil e Luiz Fabiano na frente fazendo o que sabe, gols. Foram 2 gols de Luiz Fabiano, 2 gols de oportunismo. O primeiro gol, um golaço do Kaká, numa linda tabela do Ronaldinho Gaúcho com o Luiz Fabiano e o Kaká. E o quarto gol, um golaço de craque do Ronaldinho Gaúcho. E ainda o gol da Hungria estava em impedimento. Portanto, 4-1 para o Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o amistoso da seleção brasileira. E daqui a pouco tem Corinthians e Grêmio no Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. No Corinthians, um jogador que já foi chamado de craque está há 6 meses sem fazer gol. Será que desencanta agora? O Grêmio que se prepare.
Com 11 dos 18 gols da temporada feitos por defensores, tem zagueiro no Corinthians que não vê a hora de também deixar a sua marca. Quem sabe na quarta-feira contra o Grêmio, né, ela possa sobrar e eu meter para dentro. Quem também espera uma chance para marcar é Gil, e faz tempo. Já se passaram quase 6 meses desde o último gol do atacante com a camisa do Corinthians. Desde o dia 9 de novembro contra o Goiás, no Brasileirão do ano passado, Gil não faz a rede balançar. A ansiedade atrapalha muito mais nesse momento, mas eu estou tentando contê-la e procurar a cada jogo e ir atrás do gol para que eu quebre esse jejum. Contra o Grêmio em Porto Alegre, a chance de Gil voltar a marcar é grande. O motivo? A possível proposta de jogo do adversário. Jogando em casa, que também toma iniciativa do jogo para nós termos um jogo mais franco, com mais ações ofensivas de ambos os lados. E jogando deste jeito, Gil garante: o Corinthians é muito mais eficiente nos contra-ataques do que criando jogadas. O espaço e a oportunidade melhor para fazer o gol é contra-atacando, né, onde a gente procura jogar no erro do adversário. Ô Gil, desaprender, você não desaprendeu. Então, vamos ver agora à noite com o Grêmio. Bem, o que temos a falar sobre as imagens ao vivo da hora do almoço, hoje aqui na Band? Muita gente querendo ver o circo pegar fogo e que eu transforme um momento jornalístico em show, em circo, ou que eu promova um segundo round. O que aconteceu, literalmente no ar, ao vivo, hoje no Esporte Total, por volta do 12h35, entre o lutador de boxe Mário Soares e eu, já morreu como fato. Quem desejar repercutir o episódio com sensacionalismo para ganhar audiência, não vai contar comigo, pode desistir. Eu sou jornalista, sempre faço aqui as perguntas que você aí do outro lado gostaria de fazer no meu lugar. O Mário ficou irritado com as minhas opiniões, tentou me agredir aqui, tudo porque ele me chamou de burro primeiro e eu depois o chamei de covarde. Ele, na minha opinião, errou, eu também errei. Perdemos a paciência. Eu reconheço que errei e espero que ele também reconheça. Eu sei que fora dos ringues as atitudes do Marinho são bonitas. Ele ajuda muitas pessoas na favela da Rocinha, tem boas intenções sociais. Agora, ele apelou, eu apelei. Medo, nenhum de nós tem. O que falta agora é saber se nós dois teremos bom senso, respeito e grandeza para seguir nossas profissões. Porque ali, ao vivo, o que aconteceu foi o seguinte: ele achou que estava num ringue, né, e quase que boxeou comigo. E eu agi como um burro, realmente. Porque um burro, quando é atacado, o que ele faz? Ele dá coice. E eu, literalmente, dei um coice, né? Acompanhei o erro dele. Foi isso que aconteceu, o assunto está morto. Claro que muita gente da imprensa vai fazer, né, o maior barulho em torno disso, mas o que eu faço é perguntar. Só isso. A minha opinião eu continuo com a mesma que eu dei ontem, que eu dei hoje, e ele tem o direito de ficar com a opinião dele. O atacante Rob Gol acertou a transferência hoje para o Sport Recife e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Santos terá mudanças para daqui a pouco enfrentar o líder do Brasileirão. E uma vitória no Brasileirão, o Santos enfrenta o Figueirense, que até agora tem 100% de aproveitamento na competição. Para tentar desbancar o líder do Campeonato Brasileiro, o Santos terá 3 modificações na partida em Santa Catarina. Paulo Almeida assume a vaga de Renato, que está na seleção brasileira, e André Luiz volta à zaga depois que cumpriu suspensão automática no jogo passado contra o Botafogo. Eu entro para dentro de campo e me transformo, né, como se fala. E tem horas que eu exagero e acabo levando cartão, tem que maneirar, mas sempre jogando firme. A novidade ficou por conta da entrada de Marco Aurélio na lateral, no lugar de Paulo César, que perdeu posição. Surpresa até para o novo titular, que agora espera não decepcionar o técnico Leão. Fiquei surpreso, eu estava até de costas na hora que ele me chamou, o Marco Aurélio, eu pensei que ia tomar dura. Ele me deu o colete, eu encarei com naturalidade. E o Figueirense tem a chance de mostrar agora à noite
se veio com tudo para esse campeonato brasileiro. Vamos ver. Apesar da liderança da Série A, o time de Florianópolis mantém os pés no chão e sabe que vai encontrar dificuldades na partida de logo mais contra o Santos. O desfalque alvinegro para o jogo de hoje é no meio-campo. O volante Carlos Alberto, que cumpre suspensão, fica de fora. Em seu lugar entra Bilu, o meia que esteve afastado dos gramados por 4 meses, se recuperando de uma lesão, retorna ao time titular. Apesar de ter ficado muito tempo fora da equipe, né, machucado, mas que já faz parte do passado, agora é dar sequência no campeonato, né, voltar a jogar e ajudar os companheiros a conseguir a vitória. Vai saber como foram os principais amistosos de hoje em todo o mundo. Jogos de Portugal, de Itália. A Alemanha tomou uma goleada histórica. Daqui a pouco o São Paulo entra em campo sem a sua maior estrela, que brilhou no jogo do Brasil hoje à tarde contra a Hungria. O Luiz Fabiano fez 2 gols, o Kaká fez o primeiro, um golaço numa triangulação do Ronaldinho Gaúcho com o Luiz Fabiano e o Kaká fechando de pé direito. O Ronaldinho Gaúcho fez o 4º gol da seleção brasileira, uma pintura, gol de craque. O Brasil enfiou 4-1 na Hungria. A gente nunca tinha vencido a Hungria, né? 4 jogos sem vitória. E hoje o Brasil goleou a Hungria lá em Budapeste por 4-1. O Brasil volta a jogar agora no dia 20 de maio, lá em Paris, contra a França. Jogo amistoso do centenário da FIFA. E aí, para valer, o jogo oficial das eliminatórias da Copa, dia 2 de junho, lá no Mineirão, contra a Argentina. Seu Parreira, e agora, hein? Como é que vai tirar o Edmilson do time? Como é que vai tirar o Juninho Pernambucano do time, hein? O Luiz Fabiano, tudo bem? O Ronaldo Fenômeno é o titular. São Paulo. Ainda sem Luiz Fabiano, que está na seleção brasileira, o São Paulo enfrenta o Fluminense no Morumbi com uma pergunta: quem é que vai fazer os gols que o time precisa para conseguir a vitória? A dupla de ataque mais uma vez será formada por Grafite e Jean. Por enquanto, os 2 únicos gols do São Paulo no Brasileirão foram marcados pelo coringa Gustavo Neri. Até os zagueiros se candidatam a artilheiro. Não podemos só estar dependendo do Luiz Fabiano. Acho que temos que fazer a nossa parte também sem o Luiz Fabiano. Para o técnico Cuca, qualquer time sentiria a falta de um atacante como Luiz Fabiano. Mas como não tem jeito, o remédio é mudar o esquema de jogo do time para compensar a ausência dele. Hoje a gente não tem um substituto para ele com a característica dele, né? Então muitas vezes a gente muda um pouco a postura da equipe em função disso. Apesar de Luiz Fabiano ser responsável por 40% dos gols do time na temporada, uma outra estatística curiosa deixa o torcedor são paulino um pouco mais tranquilo. Nos últimos 21 jogos que o São Paulo não pôde contar com seu principal artilheiro, foram 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Luiz Fabiano pode e deve mesmo fazer falta, mas num time que até o goleiro é artilheiro, não é o caso de alimentar essa história de Luiz Fabiano dependência. São posições fundamentais que você precisa do atleta, mas o São Paulo muda a sua forma de jogar, mas o time continua competitivo, continua bom e mesmo sem o Luiz continua com chance de vencer e fazer gols. Vamos ver, o Fluminense vem completíssimo. Primeiro intervalo do Esporte Total. Na volta tem o Palmeiras, que joga amanhã, e muito mais. Até já. E voltamos com a terceira rodada de hoje do Campeonato Brasileiro na Série A. Já falamos do Corinthians, agora a vez do Grêmio, o adversário que busca a primeira vitória. O Grêmio busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, apoiado na atitude demonstrada pela equipe nas 2 primeiras rodadas da competição. O técnico Adilson Batista mantém a estrutura do time com 3 zagueiros e espera pelo forte apoio dos alas para ter poder de fogo. O meia Bruno, criticado pela torcida, tem o respaldo do técnico e acredita no potencial dele e dos companheiros. Se o time mal, eles têm que vaiar mesmo. E eles querem, o torcedor quer sempre a vitória. Mas a gente vai em busca dela agora contra o Corinthians e eles vão aplaudir no final do jogo. O Corinthians é considerado um adversário difícil. Mesmo assim, é hora do tricolor fazer valer o mano de campo e lutar pela conquista do objetivo. É um começo, né? A gente tem que... importante é conseguir vencer em casa. Mas a gente enfrentou um Flamengo fechado no primeiro jogo aqui no Olímpico, né? E a gente acabou empatando. Agora tem o Corinthians pela frente e a gente espera conseguir essa vitória.
No Parque Antártica, o Palmeiras enfrenta o Vitória amanhã, precisando desesperadamente dos 3 pontos. O problema é que o time terá mais um desfalque, além do goleiro Marcos. 2 rodadas, nenhuma vitória e nada de gols no Brasileirão. O que estaria acontecendo com o Palmeiras? Se eu soubesse, eu já tinha falado, né? Não, mas eu acho que é um pouco mais de tranquilidade. O time está criando. Tivemos oportunidades claras aí de gol. Infelizmente, a bola não está entrando. Tomara que comece aí, né, nessa quinta-feira diante do Vitória. Pedrinho sabe que o melhor momento para garantir os pontos é agora. Se deixar para depois, complica. São 2 jogos, mas é uma coisa que a gente não pode deixar virar uma bola de neve, né? A gente tem uma meta de manter sempre ali uma distância mínima do primeiro colocado, né? Para você sempre ter um objetivo. Se você não estiver nas primeiras colocações, está o mais perto possível. Então a gente tem que fazer com que isso aconteça, porque depois, se a distância ficar muito grande, aí é difícil de recuperar. Complicado mesmo vai ser derrotar o Vitória. Se o desfalque de Marcos, que está com a seleção, já preocupava, a situação piorou. Jair Pisserni ganhou um problema de última hora. Magrão deixou o treino com dores na coxa esquerda e está fora da partida. Marcinho ou Diego Souza devem assumir a posição. O Magrão hoje é um dos símbolos do grupo, né? Um jogador de experiência, tem moral com a torcida, tem um respeito muito grande no clube. Com certeza o jogador que entrar tem que procurar dar o máximo para ajudar o Palmeiras. Gols de um jogo amistoso na Europa, resultados de todos os amistosos na Europa hoje e ainda gols da Série B na sua 2ª rodada. Vale a pena ou não esperar pelo último intervalo do Esporte Total? Até já! O tiro não é o esporte predileto dos brasileiros, mas nunca vai sair da memória do torcedor. Nos Jogos da Antuérpia, em 1920, Guilherme Paraense entrou para a história ao conquistar a primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos. Ainda na Bélgica, mais 2 medalhas, uma de prata com Afrânio Costa e uma de bronze por equipe. Até agora, as 3 medalhas conquistadas pelo tiro numa Olimpíada. Almanac Olímpico. Oferecimento Centrum, o polivitamínico mineral completo de A a Zinco. Para garantir uma vida saudável na correria do dia a dia, complemente sua alimentação com Centrum, o polivitamínico mineral que seu corpo precisa para ficar 100%. Centrum, completo de A a Zinco. Meu querido Galvão Bueno, mais completo locutor esportivo de todos os tempos da televisão brasileira. Meu amigo, você não perguntou na transmissão hoje de Brasil 4, Hungria 1 para o Casagrande aquilo que todo mundo estava esperando, Galvão, você perguntar. Casagrande, e agora, com essa escalação, com Edmilson e Juninho Pernambucano, você acha que o Parreira deve mantê-los como titulares? Sabe por quê? Conhecendo o Casagrande como eu conheço, se você pergunta, ele responderia: acho que o Parreira deve continuar com o Edmilson e com o Juninho Pernambucano, porque eles jogaram muito e merecem continuar como titulares. Não falaria assim, Casão? 2ª rodada da Série B. Teve goleada caipira do Marília para cima do Sport e o time de Guga se deu bem contra o Santo André. Os gols? A equipe do Santo André, que viajou até Florianópolis, decepcionou mais uma vez sua torcida. Depois de empatar sem gols a primeira partida, desta vez perdeu para o Avaí. Marcelo Tavares, Paulinho e Paulista fizeram para o time catarinense. Barbieri marcou o gol de honra do Santo André. 3-1, placar final. O Náutico conquistou a primeira vitória no Campeonato B ao golear o Londrina, que nem viu a cor da bola no Estádio dos Aflitos. Sob o comando de Gil Baiano, os alvirrubros começaram com Almir Sergipe. O próprio Gil Baiano marcou um belo gol, o 2º da equipe. Depois da furada de Cook, Marco Antônio fez o 3º. Desta vez ele acerta, Cook faz o 4º e o 5º gol do Náutico. Final, Náutico 5, Londrina 0. Mais um show de gols, desta vez foi em Marília. O time da casa simplesmente arrasou o Sport com 7 gols. Isso mesmo, 7. Logo no primeiro minuto de jogo, Dan falhou e o Wellington Amorim abriu a contagem. Minutos depois, Cássio marcou o 2º. Logo depois vieram os gols de Éder. Vladimir fez de cabeça. Anderson Lobão fez o 5º e um belo gol.
Leonardo marcou o único gol do Sport na partida. O Marília ainda fez mais 2, um de Fumagalli e o outro de Juninho. 7-1 placar final, goleada que com certeza o Sport vai querer esquecer. Em Brasília, o time da casa apenas empatou com o Fortaleza. Aguinaldo driblou a marcação e fez um belo gol para os visitantes. Val Baiano deixou tudo igual na capital federal. 1-1 placar final. E agora os principais resultados dos amistosos internacionais de hoje, quarta-feira. O Japão do técnico brasileiro Zico venceu a República Tcheca por 1-0. Zico respira, estava sendo muito criticado no Japão. A Romênia em casa goleou a Alemanha por 5-1. A Itália ficou no empate de 1-1 com a Espanha. E a seleção de Portugal, comandada pelo nosso Filipão, empatou em 2-2 com a Suécia. Jogo em Portugal. A seleção portuguesa foi vaiada, está sem vencer aí há 5 jogos. A Argentina, fora de casa, ganhou de Marrocos por 1-0. Já a Holanda não teve dificuldades para vencer a Grécia. Em Eindhoven, no começo do segundo tempo, o artilheiro Roy Mackay tratou de fazer Holanda 1-0 para cima da Grécia. 7 minutos depois, Zenden ampliou a vantagem dos holandeses. Logo em seguida, Johnny Heitinga fez mais um para a alegria da torcida holandesa, 3-0. E no final do jogo, Van Hooijdonk definiu a goleada. Holanda 4, Grécia 0. E voltamos à terceira rodada do Brasileirão na Série A, que começa daqui a pouco. No Morumbi, um jogaço, São Paulo e Fluminense. Já falamos do São Paulo, agora o time do Rio, que vem com seus 4 principais jogadores. Roger sente uma fisgada na coxa e deixa o campo. Ele joga, mas Marcão, com dores no joelho, está vetado. Não enfrenta o São Paulo no Morumbi. O tão falado quarteto tricolor estará em campo na partida contra o São Paulo. Ricardo Gomes poderá contar com Roger, Ramon, Romário e Edmundo, que pela primeira vez vestirá a camisa do Fluminense neste campeonato brasileiro. Ele agora está me escalando, eu vou lá, vou jogar com o maior empenho possível, maior dedicação, tentar fazer com que o Fluminense consiga a sua primeira vitória. Edmundo no Fluminense e Luiz Fabiano fora do São Paulo. Bom para o tricolor carioca. Mas tem um Grafite também, que é um jogador que preocupa bastante, é um goleador, é um jogador muito forte. Luiz Fabiano é um dos maiores atacantes do Brasil, se não o melhor. É um jogador fora do comum, mas o São Paulo vai entrar em campo com 11 e a gente tem que respeitar esses 11 jogadores. Vai ser um jogaço, hein? Não se esqueça, todo domingo às 7 da noite, o show de bola, com gols da rodada, melhores lances e tudo mais. Show de bola todo domingo às 7 da noite aqui na Band. A gente volta amanhã às 11h45 da manhã, na primeira edição do Esporte Total para todo o Brasil. E a partir do meio-dia, todo dia, a gente não para mais com você aí em casa. Uma ótima noite de quarta-feira, que o seu time vença agora à noite e até amanhã. Obrigado. Thank you.